Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O verão estava a todo vapor no Bellevue Park, um complexo residencial conhecido por sua atmosfera calma e agradável. O sol do fim da tarde banhava a piscina com um brilho dourado, criando o ambiente perfeito para relaxar após um dia de trabalho. Thomas, um engenheiro de software de 32 anos, se viu exatamente nessa situação. Seu projeto mais desafiador finalmente estava concluído, e ele saboreava cada minuto daquele raro momento de descanso. Estava confortavelmente instalado em uma espreguiçadeira, com seu livro favorito nas mãos e uma limonada gelada ao alcance. Os raios de sol deslizavam suavemente sobre seus óculos de sol, e uma brisa leve soprava uma brisa agradável, roçando seu rosto. Tudo parecia perfeito, um forte contraste com o frenesi das últimas semanas. Mas essa tranquilidade logo seria quebrada. A princípio, ouviu-se apenas o som fraco de passos, um rangido nas lajes de concreto. Era um som quase imperceptível, mas que se destacava no ar tranquilo da noite. Thomas ergueu os olhos automaticamente e seus olhos encontraram uma figura familiar. Uma mulher na casa dos 50, impecavelmente vestida, com óculos de sol imponentes e uma postura que exalava autoridade inquestionável. Embora tivesse visto várias vezes pelo complexo, nunca haviam trocado uma palavra. Ela sempre parecia estar cercada por aquela aura que inspirava respeito, mas hoje, algo mais em sua postura chamou a atenção de Thomas. Ele se endireitou ligeiramente intrigado. A mulher aproximou-se com passos cadenciados, o olhar fixo nele insistentemente, e parou abruptamente a uma curta distância. Um silêncio pesado caiu entre eles, como uma cena de filme, onde cada palavra tinha sua importância. Um olhar furtivo, uma hesitação perceptível, e então ela fez a pergunta diretamente, quase diretamente demais. Com licença, você mora aqui? Thomas, surpreso, endireitou-se um pouco mais, seus instintos defensivos despertando diante daquela intrusão inesperada. Contudo, manteve a calma, respondendo calmamente. Sim, moro no apartamento 304, estou aqui há 2 anos. Ele até se permitiu um pequeno sorriso, pensando que aquele esclarecimento bastaria para acalmar a situação. Mas a mulher estreitou os olhos como se não acreditasse nele por um segundo, examinando seu rosto com uma intensidade renovada. O olhar que ela lhe lançou não era nada gentil. Nunca te vi aqui. Tem certeza de que não está visitando alguém? Perguntou ela com a voz carregada de desconfiança, um toque de desafio nas palavras. A entonação de sua voz, altiva e áspera, ecoou no ar pesado da tarde. Thomas sentiu uma leve pontada de frustração, uma sensação que não lhe agradou, mas permaneceu calmo e seu tom de voz ficou mais firme. Não, eu moro aqui e não tenho nada a provar para você. Ele sentiu que a conversa estava tomando um rumo estranho, mas não queria se prender a explicações desnecessárias. Não se sentia responsável por justificar sua presença. A mulher não se mexeu. Cruzou os braços com autoridade, parecendo convencida de que havia algo suspeito acontecendo. Seu olhar era incisivo, sondando como se esperasse um erro, uma falha. Então me mostre seu cartão-chave. Seu pedido soou como uma ordem, um desafio aberto. Thomas empalideceu por um instante, sentindo um arrepio desagradável percorrer-lhe a espinha. Ele entendia para onde aquela discussão estava indo e não se deixaria intimidar. O pedido era absurdo, ele sabia, mas sentia a tensão crescendo dentro dele, uma raiva surda começando a se formar. Ele respirou fundo, seu olhar endurecendo-se ligeiramente. Podia ser um homem calmo e pensativo, mas não se deixaria humilhar daquela forma. Levantou-se lentamente da poltrona, encarando aquela mulher que parecia convencida de sua superioridade. Não lhe devo explicações. Se tiver algum problema, entre em contato com a gerência. A frieza de sua voz contrastava com o calor do sol. Mas a mulher não parou por aí. Longe de se contentar com o confronto verbal, ela pegou o celular com uma determinação quase ameaçadora, os dedos tocando a tela com velocidade calculada. Descou um número sem hesitar, e a situação tomou um rumo que ele não havia previsto. Ela levou o celular ao ouvido e com uma voz clara e autoritária chamou a segurança. Tem alguém na piscina que não pertence a esse lugar. Ele diz que mora aqui, mas tenho certeza de que não. Ela disse isso casualmente, como se estivesse relatando uma anomalia, fazendo um simples relatório administrativo. Seu olhar não se desviava de Thomas, e ele sentiu a força do olhar acusador dela penetrar em sua mente. As palavras ecoaram no ar, carregadas de insinuações. Thomas sentiu uma onda de humilhação crescer dentro de si, o absurdo da situação o atingindo com força. Como um encontro simples e comum poderia ter chegado a esse ponto?
Por que aquela mulher, que ele nunca vira de perto, parecia tão determinada a humilhá-lo? Frustração e raiva se misturavam em seu estômago, mas ele não ia ceder. Não agora. Não diante daquela plateia silenciosa. Sentia os olhares pousados sobre ele, pesados, inquisitivos. Alguns eram curiosos, perscrutando a cena como se fosse um drama ao vivo. Outros permaneciam indiferentes, como se nada tivesse perturbado seu mundo perfeito. Mas alguns, menos discretos, lançavam olhares de desaprovação, trocando murmúrios entre si. Esses murmúrios, embora tênues a princípio, tornavam-se cada vez mais pesados, cada vez mais insistentes. A tensão se espalhava como uma onda silenciosa e sufocante, pronta para explodir a qualquer momento. Thomas sentia-se como um animal encurralado, seus movimentos vigiados, cada movimento seu escrutinado. Quase conseguia ouvir o estrondo de vozes no ar, como se estivessem ficando mais altas à medida que a situação se agravava. Voltou a olhar para o portão principal do complexo, torcendo para que a segurança não chegasse com força total. Mas, no fundo, sabia que a provação ainda não havia terminado. Se a segurança chegasse, não seria uma simples discussão. Seria um confronto. A mulher, agora encostada numa coluna a poucos metros dele, continuava falando ao telefone, com o olhar ainda fixo nele, a expressão como a de alguém que se acreditava em posição de poder. O medo do desconhecido, o medo do que estava por vir, crescia dentro dele, mas ele não ia ceder. Endireitou os ombros, cerrando discretamente os punhos. Seus olhos perscrutavam os arredores. Alguns moradores do complexo haviam parado de nadar e agora o observavam abertamente. Outros bebiam em silêncio, mas ele sentia um desconforto palpável no ar. Sabiam que algo estava errado, que aquela cena era inapropriada. Thomas respirou fundo, sem tirar os olhos da mulher, e se obrigou a manter a calma. Sabia que se a situação piorasse poderia haver consequências, mas não seria vítima desse tipo de humilhação. Ele não era aquele estranho, aquele intruso que podia ser afugentado com um simples telefonema. Não era ele quem deveria ir embora, mas sim aquela mulher, aquela atitude, aquela injustiça. A voz da mulher soou novamente quase triunfante. Sim, ele ainda está aqui. Sim, ele não parece ser um morador. Ela acrescentou cada palavra como uma lança que ela cravava um pouco mais fundo no ego dele. O segurança chegou logo depois, um jovem de cerca de 20 anos, visivelmente perturbado pela cena que se desenrolava à sua frente. Parecia um novato, ainda não acostumado a esse tipo de confronto. Seu uniforme estava impecável, mas sua expressão revelava certa hesitação, como se não soubesse como proceder em uma situação tão tensa. A mulher, ainda firme, imediatamente acusou Thomas de invasão, com palavras afiadas como lâminas. Ele não pertence a este lugar. Ele não é morador. Ela apontou para ele, como se a mera acusação bastasse para provar sua culpa. Seu tom era altivo, quase desdenhoso, e seus olhos brilharam na direção de Thomas. O oficial, após um momento de hesitação, virou-se para Thomas, que estava claramente dividido entre duas versões conflitantes. Talvez ele ainda não estivesse acostumado a lidar com esse tipo de tensão. Com um gesto quase hesitante, aproximou-se de Thomas e perguntou educadamente, mas com firmeza: "Você pode provar que é residente aqui?" Thomas sentiu uma pontada no coração. Aquele era o momento em que teria que encarar o questionamento de sua existência naquele lugar que chamara de lar por 2 anos. Seu olhar endureceu, e com um movimento calmo, porém determinado, remexeu nos bolsos. Seus dedos deslizaram primeiro pelo celular, depois tirou o cartão-chave e a carteira de motorista. Lentamente entregou-os ao guarda, com o olhar ainda fixo na mulher, mas a mente concentrada na situação. O oficial examinou os documentos com um ar perscrutador. O silêncio era opressivo, como se todo o complexo tivesse prendido a respiração, aguardando a decisão do jovem. Após um momento de hesitação, o oficial ergueu os olhos e assentiu lentamente, confirmando o que Thomas já sabia. Tudo estava em ordem. Seus documentos eram válidos. Ele era de fato residente ali, e não havia nada de errado nisso. Mas a mulher, como se a humilhação que sentia a levasse a lutar até o fim, não estava pronta para desistir. Cruzou os braços, os lábios franzidos e a raiva evidente no rosto. "Você vai simplesmente acreditar na palavra dele?" Sua voz estava cheia de desdém, como se simplesmente mostrar documentos não bastasse para acalmar sua certeza interior de que algo estava errado. Ela não conseguia conceber que um homem, talvez menos do que ela esperava, pudesse realmente ser morador daquele complexo. Seu tom acusatório pairava no ar, quase desdenhoso, como uma última tentativa de desacreditar Thomas. Antes que o policial pudesse responder, uma voz autoritária surgiu do outro lado da piscina.
Vinha de um lugar onde ninguém parecia ter parado para observar a cena, mas a voz, firme e resoluta, perfurou a crescente agitação do momento. Chega! Todos se voltaram para a fonte da interjeição. Uma mulher mais velha, usando um vestido leve de verão e um chapéu de abas largas, destacando-se da sombra do grande guarda-sol. Seus movimentos eram lentos, mas imponentemente graciosos. Seu olhar, no entanto, era tudo menos gentil. Ela deu um passo à frente com determinação, e seus olhos fixaram a mulher acusadora com firmeza gélida. Um arrepio de antecipação percorreu o ar, e os outros moradores se afastaram instintivamente para dar lugar à nova interlocutora. Você vem assediando as pessoas há meses, nunca parou. A voz de Isabelle era calma, mas cada palavra a golpeava com a precisão de uma martelada. Semana passada, você chamou a segurança para um entregador e outro dia chamou a polícia para os alunos do ensino fundamental que estavam se mudando para o apartamento deles. As palavras de Isabelle, comedidas mas ríspidas, penetraram a atmosfera tensa da piscina como um choque elétrico. A acusadora ficou tensa sob a pressão da enumeração de suas ações, seu rosto se contorcendo em uma careta de desdém. Ela queria retrucar, mas Isabelle, implacável, continuou no mesmo tom, mantendo perfeito controle da situação. Você é a única com algo a provar aqui. Você está assediando as pessoas com base na sua própria desconfiança. E chega! A última frase ecoou no ar com a autoridade de uma conclusão definitiva. A acusadora, ainda paralisada em uma postura desafiadora, não sabia mais como responder. Um silêncio pesado se instalou, carregado de julgamento. Era óbvio que a intervenção de Isabelle havia perturbado o equilíbrio da cena. Aos poucos, murmúrios podiam ser ouvidos ao redor da piscina. Alguns moradores começaram a trocar olhares cúmplices, sussurrando entre si, enquanto outros balançavam a cabeça em desaprovação. Os olhares agora dirigidos à mulher estavam carregados de julgamento, desaprovação e cansaço. Não era mais uma questão de quem estava certo ou errado, mas sim de como aquela mulher havia abusado de sua posição e poder, semeando discórdia entre seus vizinhos. O segurança, visivelmente desconfortável, hesitou por um momento. O jovem policial, que parecia ter perdido o controle da situação, apenas assentiu, parecendo constrangido. Finalmente virou-se para a saída sem dizer mais nada, enquanto observava Isabelle com o canto do olho, como se buscasse alguma forma de validação para o comportamento dela. A mulher acusadora sentou-se abruptamente, visivelmente perturbada com a reviravolta. Um lampejo de frustração cruzou seu rosto e, num último acesso de orgulho, ela murmurou quase imperceptivelmente: "Isso é um absurdo." Mas suas palavras, desprovidas de convicção, perderam-se no ar pesado, como uma tentativa de se agarrar a uma realidade que se desintegrava ao seu redor. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e caminhou rapidamente em direção à saída da piscina, os calcanhares batendo no chão, o andar ainda rígido, mas a derrota evidente em cada gesto. A cena, antes tão tensa, dissipou-se lentamente, e uma certa leveza se instalou na atmosfera. Mas o eco do confronto permaneceu, como uma ondulação ainda perceptível no ar. Thomas, que observava toda a cena com silenciosa gratidão, virou-se para Isabelle. Ele não era do tipo que pedia ajuda, muito menos esperava intervenção, mas o que acabará de acontecer mudará completamente a dinâmica. Ele havia recuperado uma forma de dignidade que julgava ter se perdido naquele turbilhão de injustiças. "Obrigado, você não precisa se envolver", ele disse com um sorriso tímido, mas sincero. Isabelle, que claramente não estava ali em busca de reconhecimento, retribuiu o sorriso, mas foi um sorriso discreto, quase modesto. Ela deu de ombros casualmente, como se o que acabará de fazer fosse simplesmente a coisa certa a fazer, sem pensar muito. Alguém tinha que fazer isso. Mas você transformou em algo maior. As palavras de Isabelle eram simples, mas ressoaram em Thomas. Ela não interviera apenas para restaurar a ordem, ela mudará o equilíbrio das coisas de uma forma mais profunda. Ela dera àquela situação um significado que ia muito além de um simples confronto entre dois indivíduos. Ela mostrará que a intolerância, a injustiça e a desconfiança cega não podiam ser toleradas e que, às vezes, a voz de um único indivíduo bastava para virar o jogo. Thomas não tinha certeza de quem Isabelle realmente era, mas tinha a sensação de que ela vira muito mais do que demonstrava. Não agradeceu mais, pois sabia que esse tipo de ajuda dispensa palavras. Mas sentiu naquele preciso momento, como se algo tivesse mudado para ele. E talvez para todos que presenciaram a cena. Minutos após o incidente na piscina, o jovem morador de Bellevue Park, Jules, que havia assistido à cena em silêncio, decidiu filmar toda a conversa. Ele postou o vídeo em suas redes sociais, sem imaginar o impacto que teria.
Em poucas horas, o vídeo viralizou, alcançando milhares de visualizações e gerando uma reação em cadeia em todas as plataformas. Os comentários se multiplicaram não apenas no bairro, mas também em todo o país e até mesmo além das fronteiras. O vídeo destacou um incidente de discriminação racial flagrante e, em um instante, Thomas se viu sob os holofotes, tornando-se um símbolo involuntário de dignidade diante da injustiça sistêmica. A onda de apoio chegou rapidamente. Pessoas de todas as origens expressaram sua solidariedade a Thomas, que, aos olhos do público, havia se tornado muito mais do que apenas uma vítima de uma situação isolada. Ele agora personificava as muitas vítimas de discriminação invisível, aquelas que todos os dias são julgadas com base em preconceitos, estereótipos e medos irracionais. Debates sobre racismo sistêmico, discriminação e exclusão social inflamaram as mídias sociais, emissoras de televisão e até mesmo conversas em escritórios e escolas. O que parecia um incidente local havia se transformado em um debate nacional. As reações tornaram-se mais sutis quando a gerente do complexo, Sra. Lefebvre, convocou uma reunião urgente para o dia seguinte com Thomas e Marianne, a mulher acusadora. Essa reunião, na mente de todos, seria uma oportunidade para esclarecer os fatos e impor consequências para o que, aos olhos da maioria, era um comportamento discriminatório inaceitável. O ambiente da reunião era formal, mas a atmosfera era carregada de tensão. Marianne, visivelmente constrangida com a magnitude da situação, apareceu de braços cruzados com o olhar desviado, enquanto Thomas permanecia de pé, ainda digno, pronto para enfrentar as consequências da exposição pública. A discussão rapidamente se voltou para a necessidade de se desculpar, mas as coisas não correram tão bem. Marianne, embora forçada a admitir que havia agido injustificadamente, tentou minimizar suas ações. Ela ainda não parecia compreender completamente o alcance de suas ações, defendendo-se citando suas boas intenções e sua preocupação com a segurança do complexo. Mas desta vez Thomas não se defendeu apenas. Ele se manifestou de uma forma inédita, afirmando firmemente que o preconceito, qualquer que fosse sua forma, não poderia ser justificado por intenções equivocadas ou preocupações. A gerente Sra. Lefebvre, que até então mantinha uma postura neutra, finalmente interveio para reiterar que o Bellevue Park deve ser um local de respeito, inclusão e segurança para todos os seus moradores, sem exceção. Ela explicou que este incidente não poderia ser simplesmente ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Não apenas um pedido de desculpas de Marianne era necessário, mas também um reconhecimento formal do impacto de seu comportamento na comunidade. Mas além do confronto imediato, a Sra. Lefebvre também anunciou o início de um programa de conscientização e treinamento para todos os moradores, a fim de evitar incidentes semelhantes no futuro. Este evento marcou um ponto de virada no Bellevue Park. A forma como o incidente foi tratado não se limitou a um simples confronto entre dois indivíduos, mas tornou-se o catalisador para um processo mais amplo de reflexão coletiva. Foi uma oportunidade para desafiar práticas discriminatórias e promover uma abordagem mais inclusiva na comunidade. Um grupo de moradores inspirado pelo incidente reuniu-se para organizar workshops sobre direitos dos moradores, diversidade e inclusão. Novos canais de comunicação foram abertos, permitindo que todos compartilhassem suas preocupações sem medo de julgamento. No mês seguinte, uma mudança ocorreu na comunidade. Ninguém mais se sentia excluído de discussões importantes e os preconceitos, embora ainda presentes, passaram a ser mais abertamente questionados. O senso de pertencimento se fortaleceu e iniciativas de solidariedade entre os moradores, independentemente de sua origem ou status, floresceram em todo o complexo. O que começou como um incidente isolado na piscina do Bellevue Park tornou-se uma força de transformação social, provando que mesmo os eventos mais inócuos podem, quando trazidos à tona, levar a mudanças profundas. Thomas, embora não tivesse buscado se tornar um porta-voz, mostrou à comunidade que a injustiça pode ser combatida com dignidade e calma, e que a solidariedade pode surgir onde menos se espera. O incidente na piscina, longe de marcar o fim de sua história, inaugurou uma nova era de compreensão e respeito no Bellevue Park.